Olá a todos, muito bem-vindos a esta sessão, a este ciclo de webinars no âmbito da pós-graduação em Marketing Digital e Inteligência Artificial do ISEG. Esta pós-graduação em Marketing Digital e Inteligência Artificial é uma pós-graduação que já tem vários anos e que tem vindo a atualizar o seu programa curricular ao longo dos anos. Este ano introduzimos toda uma componente de módulos sobre inteligência artificial. E é única em Portugal, no sentido em conta com uma parceria oficial com a Google e com docentes de excelência, e iniciamos agora esta nova etapa. E neste âmbito convidámos o Tiago Esteves, que faz parte da Salesforce e que tem muita experiência, não só académica, como também profissional, que nos vai falar sobre o tema do momento, que é a inteligência artificial, mais especificamente aplicado ao marketing e mais concretamente sobre o impacto que tem vindo a ter ao nível não só conceptual, mas sobretudo ao nível dos resultados com exemplos práticos. Bem-vindo, Tiago, muito obrigada por teres aceito o nosso convite, é um gosto ter-te aqui e o palco é teu agora, passo-te a palavra sem mais demoras. Olá Carolina, bom dia. Muito obrigado pelo convite, primeiro que tudo, e muito obrigado pela possibilidade que me dão de refletir um bocadinho sobre o impacto da inteligência artificial, no marketing e como é que nos podemos preparar, nestes dias, que são de muita inovação, como é que nos podemos preparar, dizia, para, melhor adotar, estas novas tecnologias e melhor tirar partido delas. E se calhar eu gostava de começar por vos contar a história da Rita. A Rita, eu diria que é como cada um de nós, alguém que tem a inbox cheia de e-mails, de marketing e muitos não personalizados. E, portanto, há, eu diria, uma frustração natural em alguém que acaba por ser contactada pelas marcas, acaba por ter esse ponto de contacto, mas depois não se sente conhecida, não se sente representada naquilo que são as principais mensagens que lhe chegam todos os dias à sua caixa de correio. E se a Rita se sente bombardeada por e-mails e por anúncios irrelevantes, eu diria que ela está muito alinhada com uma grande maioria de nós, porque na realidade, de acordo com um estudo da Bain, há quase 40% dos consumidores que sentem que os anúncios que veem são irrelevantes para aquilo que é o seu perfil de consumo e para aquilo que estão à procura no momento. E, portanto, é um potencial de contacto com estas pessoas que acaba por resultar negativamente, porque de facto, ao sentirem-se irrelevantes, ao sentirem-se pouco reconhecidas, as pessoas acabam por não agir em função daquele anúncio. E portanto, a pergunta que se coloca, que eu acho que é sinceramente uma pergunta mais retórica do que uma pergunta verdadeira de reflexão, mas a pergunta que se coloca é quão crucial é a personalização nos dias de hoje. E há também vários estudos, desta vez da McKinsey, mas há também vários estudos que mostram que as pessoas acabam por comprar mais de marcas que personalizam, ou são mais peço desculpa, ou são mais prováveis de comprar de marcas que personalizam do que de marcas que não personalizam. E exatamente a mesma coisa com a recomendação. As pessoas são também maioritariamente mais prováveis de recomendar marcas que personalizam do que marcas que não personalizam. E, portanto, é evidente o impacto positivo que a personalização pode ter nas nossas marcas. Na realidade, o que nós estamos a ver é que há um potencial de entre 10 a 15% de impacto no revenue, no top line, para aquelas marcas que conseguem fazer bem personalização, e para aquelas marcas que, mais do que fazer bem, conseguem ser excelentes na personalização, este impacto pode ser duplicado. Ou seja, nós podemos estar a falar de um impacto entre os 20% e os 30% para quem faz, de facto, muito bem personalização, pode ver esse impacto nas suas vendas, o que é significativo nos dias de hoje, em que temos cada vez mais concorrência. E, portanto, eu diria que é claro, depois destes números, por um lado, pessoas que são mais prováveis de recomendar
Por outro, pessoas que são mais prováveis de comprar. E o impacto em top line que isso acarreta para as marcas e para as organizações, eu diria, como vos dizia, que é claro que marketing genérico tem os seus dias contados e que cada vez mais nós vamos estar a caminhar no sentido de uma maior personalização dos contactos que temos com os nossos clientes nos diferentes canais que utilizamos para esses mesmos contactos. Há um artigo relativamente interessante na Fortune que tenta estabelecer o impacto da personalização. E a parte que eu acho engraçada desta fórmula, bem, para já é uma fórmula relativamente simples e, portanto, é muito fácil perceber quais são as alavancas que podemos utilizar para fazer personalização bem e que impacto é que daí podemos esperar. Por outro lado, o que eu também realçava é que o impacto da personalização tem essencialmente duas alavancas que devemos considerar. Uma alavanca que tem a ver com o volume de interações a partir do qual uma companhia pode aprender, ou seja, o volume de pontos de contacto com o cliente que nos podem levar a aprender a fazer personalização bem. E, por outro lado, tem uma alavanca na velocidade com que a organização é capaz de traduzir o conhecimento que esses pontos de contacto com o cliente lhe dá em impacto, digamos assim. A parte mais interessante desta fórmula ainda é outra, é que o número de interações é relevante e tem uma relação linear com a vantagem competitiva que resulta da personalização, mas a velocidade a que formos capazes de aprender e a velocidade a que formos capazes de trazer esses mesmos ensinamentos para a prática do dia a dia, essa tem um impacto quase exponencial. E, portanto, eu diria que as organizações hoje em dia têm que estar preocupadas, evidentemente, com o número de interações, e aqui. Evidentemente, há marcas que têm mais pontos de contacto. Este artigo olha para a Netflix, olha para a Uber, olha para a Spotify, que são marcas quase nativas digitais e que têm a capacidade de ter muitos pontos de contacto, muitos pontos de recolha de dados com os seus clientes. E, portanto, isso é relevante, a recolha que fazemos, mas mais relevante e dependendo mais da gestão de cada uma das nossas organizações é a velocidade a que trazemos essas aprendizagens para dentro da nossa operação do dia a dia. Quanto mais rapidamente formos capazes de o fazer, maior vai ser o impacto da personalização que somos capazes de fazer. E há marcas que estão a fazer já muito bem esta questão da personalização. Eu trouxe três, não queria trazer muito mais do que estas três. Gosto particularmente do exemplo da Disney, em que a Magic Band, que nós muitas vezes utilizamos junto dos seus parques, faz às vezes de Guest ID, portanto, permite-nos o acesso aos parques e permite-nos o acesso às atrações, mas por outro lado, todas essas interações são capturadas e depois servem para criar ofertas personalizadas e para melhorar as experiências que os hóspedes têm com a Disney. E, portanto, reparem, de cada vez que eu estou a utilizar a minha Magic Band, que estou a entrar numa atração, que repito essa atração, a Disney está a tirar daí conhecimento que me permite personalizar melhor aquilo que eu vou estar a propor a seguir aos meus hóspedes e aos meus clientes. A Starbucks também o fez e fê-lo de uma maneira relativamente engraçada, com um programa de jogos que levou a que os códigos que eram enviados por e-mails, a remissão desses códigos fosse aumentada em 2 vezes e em 3 vezes o acréscimo na despesa que esses mesmos clientes impactados faziam. E, por outro lado, também
A L'Oréal é aqui um caso muito mais de utilização interna, utilização para otimização de processos internos, nomeadamente de tagging, mas que depois lhe permite fazer um conjunto de mexidas que lhes permitam optimizar tudo o que é Search Engine. E, portanto, reparem, são três experiências que na prática mostram que já hoje, ao dia de hoje, um conjunto de empresas que são bastante reconhecidas, que estão a investir em personalização e que têm capacidade de transformar essa personalização em impacto. Dito isto, há 2 anos atrás eu diria que o nosso mundo mudou. E mudou porque, na prática, aquilo que nos levava semanas, se não muitas vezes meses, a desenvolver, nomeadamente campanhas, o briefing para as campanhas, tudo o que era a criatividade associada a essas campanhas, que muitas vezes demorava tempo e levava a que fosse muitas vezes fora de tempo a introdução de algumas dessas campanhas no mercado, dizia, esse tempo que nos levava algumas semanas, hoje em dia pode ser feito em horas, se não em dias. E isso vem muito pela utilização de inteligência artificial. Nós hoje somos capazes de ter ao nosso lado um copiloto, um assistente, chamem-lhe o que quiserem, mas na prática somos capazes de ter um apoio que nos permite analisar dados de uma maneira absolutamente diferente, que nos permite fazer brainstorming de uma maneira absolutamente diferente, que nos permite criar novos tags, que nos permite criar novos copies, que nos permite criar novos títulos para os nossos e-mails, que é absolutamente diferenciado. E mais do que isso, e voltando ao exemplo da fórmula da Netflix, chamemos-lhe assim, em que a velocidade de aprendizagem era exponencial o impacto que tinha na mais-valia que a personalização traz, eu diria que a inteligência artificial veio contribuir para que sejamos capazes de muito rapidamente trazer os ensinamentos, atuar em função desses ensinamentos, modificar o que for necessário modificar, criar o que for necessário criar de diferente e depois lançar para o mercado. E, portanto, eu diria que vivemos, desde 2022, grosso modo, vivemos uma época diferente, com mais ferramentas disponíveis, mas também uma época em que pequenas organizações podem competir com grandes organizações, porque esta tecnologia, eu diria que é uma tecnologia absolutamente democrática, no sentido em que o custo de acesso a ela muitas vezes não é significativo e, portanto, quer grandes organizações, quer pequenas organizações, podem ter acesso a esta tecnologia e utilizá-la no seu dia a dia. Agora, isto não é dizer, não é a mesma coisa que dizer que todas as organizações estão preparadas para utilizar esta tecnologia. E há, eu diria, aquilo que eu posso designar de um fear of missing out de grande parte dos líderes de negócio, porque na prática estão preocupados se a sua organização está a tirar o melhor partido de tudo aquilo que hoje temos disponível, nomeadamente de inteligência artificial generativa. Eu percebo que estes últimos 3, 4 anos possam sentir uma vaga enorme de transformação no mercado. E é verdade, eu acho que essa imagem de uma vaga gigantesca que acaba por atravessar o mercado e que acaba por trazer grandes alterações é real. Nós estamos a, de facto, transformar as nossas organizações com uma velocidade que eventualmente nunca vimos anteriormente. E, portanto, é normal esse medo de que estejamos a perder algum do caminho e alguma da vantagem competitiva que estas novas tecnologias possam trazer. E é por isso que eu digo que o melhor tempo para começar este caminho de utilização destas ferramentas e o melhor tempo para começar, nomeadamente, a personalizar tudo o que são os contactos com o meu cliente é agora. E não tem que ser em grande escala. Eu muitas vezes, quando estou com clientes, acabo por argumentar que é muito mais valioso começar rapidamente, testar pequenos ajustes,
testar pequenos projetos e rapidamente escalar aqueles que provarem valor e rapidamente matar aqueles que não provarem o seu valor, do que estar à espera de uma grande transformação, de uma grande quase que reformulação da maneira como nós fazemos as nossas atividades do dia a dia. Acho que não vale a pena olharmos para projetos em Big Bang. É muito mais interessante olharmos em projetos relativamente pequenos, relativamente contidos no tempo, no âmbito e nos objetivos a que se propõem e, como vos dizia, escalar aqueles que provarem valor, não escalar, matar aqueles que não provarem valor. E isto pode ser feito em algumas etapas que são relativamente fáceis de entender. Por um lado, é necessário ter os dados. E aqui eu não podia reforçar mais esta ideia de que os dados são fundamentais para aquilo que queremos fazer no campo da personalização. E os dados têm que ter atualidade, evidentemente, mas também têm que ser corretos. Eu tenho que estar a trabalhar os dados certos. Porque senão, se os dados não estiverem certos, eu vou fazer personalização da forma errada. E pior do que não fazer personalização é fazer personalização da forma errada. Porque aí o cliente percebe que, de facto, não é reconhecido, que de facto não é conhecido e que o que lhe chega é totalmente irrelevante para aquilo que está à procura. Depois, como vos dizia, decidir qual é o caso de uso. Procurem um caso de uso que nas vossas organizações faça sentido. Procurem um caso de uso simples para começar e vão evoluindo à medida que se sentirem mais confortáveis com, por um lado, os requisitos que os diferentes casos de uso têm associados, mas por outro lado também com os resultados que estão a ter daqueles casos de uso que já têm produtivo e que provaram o seu valor. E depois desenhem as experiências, desenhem aquilo que querem oferecer aos vossos clientes da forma mais alinhada com a vossa promessa de marca, evidentemente, mas também mais alinhada com aquilo que cada um deles está à procura. E, mais uma vez, estando nós a discutir personalização, aquilo que cada um de nós está à procura de cada vez que se relaciona com as vossas marcas há de ser ligeiramente diferente. Há de haver, evidentemente, um grande consenso, chamemos-lhe assim, naquilo que todos nós procuramos, mas depois o exato encaixe com as nossas necessidades, o exato encaixe com o nosso perfil de consumo, isso vai depender de pessoa para pessoa e isso vai depender da personalização que possam fazer. E depois distribuam pelos diferentes canais ou pelo canal correto que os clientes estão à procura. O que é importante é manter consistência. É manter consistência entre os vossos canais não assistidos e assistidos, entre os vossos canais eletrónicos e os vossos canais físicos. Garantam que, por um lado, quando fazem esse rollout para diferentes canais, que essa consistência é mantida, mas tentem que essa personalização toque o maior número de canais possível. De cada vez que eu vou à loja, eu sou reconhecido por quem está na loja. De cada vez que estou nos canais online, eu sou reconhecido nos canais online. E não há uma disjunção nestas duas experiências. Elas são uma única experiência suportada em dois canais diferentes, ou em múltiplos canais diferentes. Por fim, eu dir-vos-ia que nós estamos numa época em que aprender, e vimos isso na fórmula da Netflix, em que aprender é fundamental e é critério de sucesso. E, portanto, de tudo aquilo que forem fazendo, quer das iniciativas que resultam bem e que vocês decidem escalar, quer das iniciativas que eventualmente não resultam tão bem e que vocês decidem descontinuar, tentem sempre aprender, tentem sempre tirar alguns ensinamentos que possam informar os desenvolvimentos futuros na vossa organização. Se algo não resultou, aprendam porque é que não resultou, retirem pontos de dados para perceber porque é que não resultou e não repitam, evidentemente, a experiência. Se algo resultou, exatamente o contrário. Percebam porque é que resultou e escalem ao máximo na vossa organização. E é assim que eu acho que vão chegar ao ponto em que a Rita
vai receber e-mails, vai receber contactos, vai receber um conjunto de ofertas que lhe permitem sentir-se reconhecida. E ao sentir-se reconhecida, nós já discutimos, a probabilidade de recomendar as vossas marcas é maior, a probabilidade de comprar nas vossas marcas é maior. E, portanto, faz sentido que este caminho de ter uma inbox repleta de e-mails não direcionados e não personalizados para ter uma inbox ou para ter um site ou para ter uma experiência em loja que é absolutamente diferenciada e que é quase uma segmentação única de mercado para aquela pessoa em particular, digo, faça sentido e possa acontecer. Agora, eu já toquei no ponto, a personalização sem dados, na prática, é um exercício de adivinhação. E, portanto, tão preocupados com a tecnologia que permite a personalização devem estar, como preocupados com os dados e a qualidade dos dados na vossa organização. Evidentemente, dados de pouca qualidade vão resultar em experiências de pouca qualidade e, portanto, qualquer investimento que façam em garantir que os dados estão corretamente definidos, que há um perfil único de cliente, que esse perfil único de cliente é disponível nos diferentes canais, tudo isso é relevante para que possam fazer personalização da forma correta, digamos assim. Agora, isto não significa, mais uma vez, que tudo esteja já no ponto certo. Na realidade, há uma preocupação no mercado muito grande com tudo o que diz respeito aos dados e à fraca qualidade dos dados que muitas vezes vemos nas nossas organizações. A Salesforce fez um estudo em 2024 e havia claramente uma preocupação dos marketeers com a qualidade dos dados que tinham disponíveis nas organizações e da sua execuibilidade de utilização em mecanismos de inteligência artificial generativa. Eu dir-vos-ia que continua a haver exatamente o mesmo desafio. Muitas vezes os dados existem, mas estão em silos que não comunicam entre si. Muitas vezes existem, mas há duplicações de dados que fazem com que o perfil de cliente não seja único. E muitas vezes existem, mas não estão disponíveis para ser trabalhados. E, portanto, eu diria que antecipadamente a qualquer projeto de personalização ou em conjunto com qualquer projeto de personalização, vocês vão ter que olhar para os dados, vão ter que olhar para a qualidade dos vossos dados e, eventualmente, fazer um projeto de qualidade de dados para garantir que, quando começarem a fazer personalização, ela vai utilizar os dados corretos e vai atingir os objetivos a que se propõe. Dito isto não significa, mais uma vez, que não estejamos já a utilizar as capacidades de inteligência artificial, nomeadamente de inteligência artificial generativa. Estamos, de acordo com um estudo também da Salesforce, estamos já a utilizar essas capacidades, em grande maioria para criação de conteúdo, seja para criação de conteúdo propriamente dito, seja para copies, seja para fazer algum brainstorming com este assistente virtual que de repente tivemos disponível na nossa organização. Esta é a grande maioria. Já se começa a utilizar alguma inteligência artificial para fazer análise de dados de mercado, mas eu diria que é no conteúdo e no brainstorming que grande parte dos marketeers estão a utilizar a inteligência artificial. Agora, há uma grande preocupação, digamos assim, com tudo o que diz respeito ao accuracy e à qualidade, quer dos dados, quer das respostas de inteligência artificial generativa. Há ainda, se quiserem, ou havia, quando a Salesforce fez este estudo em 2024, havia uma preocupação grande com a confiança, digamos assim, que nós podemos colocar quer no output da inteligência artificial generativa, quer muitas vezes no input. Havia também uma preocupação com os skills que as organizações têm ou não para utilizar inteligência artificial generativa. Agora, a parte interessante é que quando estivermos a fazer bem esta componente de inteligência artificial generativa, a grande maioria dos marketeers
considera que isto pode ter um impacto muito positivo na sua produtividade e, portanto, que pode permitir libertar capacidade para não estar tão preocupado com detalhes como, por exemplo, geração de conteúdo, mas para trabalho mais estratégico e que lhes permita pensar o cliente de uma maneira diferente. A última grande evolução, e com isto termino, a última grande evolução é tudo o que é inteligência artificial autónoma. Na prática, os agentes que temos vindo a discutir com alguma intensidade ao longo dos últimos ano e meio. A inteligência artificial está a assumir contornos em que vai ser capaz de fazer algumas atividades em vez do ser humano. Eu acredito, sinceramente, que a inteligência artificial autónoma terá, em grande medida, pelo menos no futuro previsível, uma lógica de human in the loop, ou seja, ela é autónoma, ela pode tomar as suas decisões, mas o humano tem sempre a capacidade de ir controlando, de ir inspecionando aquilo que a inteligência artificial está a fazer, mas quando tivermos uma adoção generalizada, digamos assim, de agentes, vamos perceber que a Rita, que no início desta história se sentia frustrada com uma inbox relativamente cheia de conteúdo de pouco interesse, vai não só ter conteúdo personalizado, como vai poder ter um agente que interage com agentes das vossas organizações para fazer um conjunto vasto de atividades, marcar as férias, marcar bilhetes de cinema, o que seja, e que lhe permite tirar tempo e interagir com as marcas de uma maneira diferente. Coloca-se depois outro desafio que eu acho que pode ser um bom desafio para um novo webinar, que é como é que, quando existirem agentes autónomos, quer do lado das pessoas, quer do lado das marcas, nós vamos conhecer o cliente e como é que nós vamos personalizar para este novo cliente que é o agente que chega até nós. Mas eu diria que isso é uma discussão interessante de ter, mas noutra altura. Carolina, foi com muito gosto que estive convosco e, portanto, agora fico ao teu dispor, eventualmente, para perguntas que possam existir. Portanto, obrigada, Tiago, pela relevância dos conteúdos que apresentaste e também por teres dado a deixa para o próximo webinar, não é? Portanto, há aqui muito conteúdo, claro, e há aqui uma questão que é para onde é que nos leva, não é? Esta interação entre agentes, como é que será o marketing do futuro, não é? Ainda que já tenhas levantado aqui um bocadinho a ponta do véu. Está aberta a parte de Q&A, portanto, quem quiser colocar questões poderá fazê-lo aqui neste momento. Já temos uma por parte da Hilda Fiadeiro que nos faz a seguinte questão: a questão da confiança na inteligência artificial terá aumentado desde 2024? Já há dados disponíveis? Portanto, aqui confiança na utilização eventualmente e talvez dar aqui um toque na segurança, que acho que são dois tópicos que estão muito relacionados. Então, é uma excelente pergunta. Eu não tenho dados disponíveis, Hilda. Os últimos dados que tenho disponíveis foram os que vos apresentaram. Agora, empiricamente, eu diria que sim. E eu diria que estamos a trabalhar em diferentes direções. Por um lado, com uma maior utilização de inteligência artificial generativa, as pessoas vão ganhando alguma confiança e vão sabendo trabalhar com essa inteligência artificial e, portanto, vão sendo capazes de auditar de uma maneira diferente os resultados e também de construir prompts que são elas próprias mais ajustadas ao que estão à procura e, portanto, por aí aumenta a confiança de que sou capaz de fazer aquilo que quero fazer e que sou capaz de auditar os resultados que a inteligência artificial me traz. Outra direção que estamos a ver é que estamos a tentar introduzir algum determinismo na utilização da inteligência artificial. A inteligência artificial, quando apareceu, ela era por natureza não determinística, ela era probabilística, portanto, na prática, o que um modelo de um LLM, o que um modelo de inteligência artificial generativa estava a fazer, basicamente era calcular a probabilidade de uma palavra se seguir a outra palavra. Hoje em dia já há alguns players que oferecem algum determinismo, ou seja, quando eu quero que a experiência de cliente siga em todas as ocasiões um determinado caminho, eu sou capaz de influenciar a inteligência artificial para que esse caminho seja seguido e, portanto, à medida que estes mecanismos de determinismo se tornem
mais utilizados, maior vai ser a confiança na inteligência artificial. E por outro lado, eu diria, todos nós estamos preocupados com o tema que a Carolina levantou, que é o tema da segurança, que é como é que eu garanto que dados confidenciais da minha organização não ficam disponíveis na internet, não são utilizados para treinar modelos, etc, etc. E também aí os produtores de software têm feito um caminho que permite modelos locais, que permite cada vez maior segurança, que permite a utilização de guardrails para garantir que os resultados que vêm da inteligência artificial não são biased, não são ofensivos, não são. Portanto, há um conjunto de mecanismos que nós estamos a introduzir diretamente nos modelos que eu acho que estão a aumentar a segurança e, aumentando a segurança, aumentam a confiança no que é a utilização da inteligência artificial. Muito bem. Alguma questão que queiram acrescentar, vão colocando no chat. Não havendo nenhuma, Tiago, faço-te uma questão. Ahm, Há muitas, pelo menos da interação que tenho tido com muitos profissionais de marketing, por vezes existe a questão de que querem muito avançar neste sentido, da personalização, mas que ainda estão a fazer um benchmark de soluções possíveis, não é? Porque tudo isto, para que seja real, precisa sempre de uma tecnologia de suporte. Claro que aqui serás sempre suspeito para falar, mas acho que é interessante dares a tua perspectiva das potencialidades que a própria tecnologia tem, como é que elas nos podem ajudar neste sentido, portanto, e que stack tecnológico é que uma empresa tem que ter para fazer isto acontecer. Sim, bem, eu sou, como tu dizes, suspeito e, portanto, vou tentar que a minha resposta seja o Sim. menos biased possível. Agora, eu acho que há um conjunto de peças tecnológicas que são muito relevantes quando queremos fazer personalização. Uh, eu diria que a primeira peça tecnológica que é relevante é um CRM. Nós não conseguimos fazer personalização sem conhecer o nosso cliente, e, portanto, ter a capacidade de ter uma visão 360 do nosso cliente é fundamental. Eu preciso de perceber aquele cliente nas suas diferentes dimensões. Quando está a interagir comigo num processo de vendas, quando está a interagir comigo num processo de serviço a cliente, de reclamação, quando está a interagir comigo, nomeadamente também num processo de marketing e de jornadas de cliente. E, portanto, eu diria que quase que o alicerce de todo este caminho de personalização é um CRM, e um CRM com qualidade. Depois eu acho que pode haver outra ferramenta que é relevante, que é um Customer Data Platform, um CDP. Eu acho que, por razões históricas, da maneira como os sistemas foram sendo criados, nós temos dados de clientes espalhados por N sistemas, por N bases de dados, por muitas vezes suportes não estruturados, mas que são também eles relevantes para o cliente. E, portanto, eu tenho muitas vezes duplicação de dados e tenho representações diferentes do mesmo cliente em diferentes sistemas. A capacidade que eu tenho de harmonizar isso, de duplicar essa informação e de construir aquilo que na indústria muitas vezes se chama de Golden Record, um, eu acho que é fundamental e um CDP é uma peça fundamental. E depois, tudo o que são ferramentas de jornada de cliente. O que é que eu quero oferecer ao meu cliente? Qual é o caminho e o que é que eu faço de cada vez que o meu cliente toma uma ação? Ele abriu o e-mail, ok, então qual é o meu caminho seguinte? Qual é o meu passo seguinte que devo tomar para garantir que esta jornada produza os efeitos que eu estou à procura? Mas diria que, como mínimo dos mínimos, um CRM e um CDP são fundamentais. Pronto, acho que isso já pode, inclusivamente, esclarecer quem está a querer dar os primeiros passos, não é? Porque não estamos a falar só de ferramentas de inteligência artificial generativa, é preciso realmente aqui um stack tecnológico por trás para se conseguir chegar, ser mais ambicioso, não é? Nos nossos objetivos e também para conseguir ter resultados que sejam mais robustos e que façam, de facto, mexer o ponteiro das organizações, não é? Porque senão acaba por ser tudo muito experiencial e acaba por não ter depois impacto. Em termos de métricas, por exemplo, um profissional de marketing que queira criar uma campanha, vamos imaginar agora vem a primavera, vamos criar uma campanha para a primavera. Um retalhista que queira fazer isto neste momento, portanto, ou seja, ele vai poder segmentar a sua audiência através do CDP, vai conseguir criar os materiais da sua comunicação através de várias ferramentas, nomeadamente Certo?
de inteligência artificial generativa que existem no mercado, portanto, tudo isto consegue ficar automatizado. A campanha, inclusivamente, pode fazer testes A/B e verificar aquilo que vai funcionar melhor, e a Uhum. campanha fica live, vamos chamar assim. Ahm, Depois, como é que nós vamos analisar isto? Ou seja, que métricas, é que tu aconselharias olhar para perceber o impacto depois que estas campanhas têm e até depois aferir o sucesso de campanhas mais personalizadas e mais segmentadas versus campanhas mais massificadas. Portanto, que indicadores é que darias e que aconselharias a que os marketeers olhassem? Eu, eu- eu gosto sempre, confesso, de indicadores que olhem para o impacto em revenue. É verdade que eu posso olhar para as taxas de abertura, eu posso olhar para o click-through rate, eu posso olhar para as taxas de conversão. Tudo isso é interessante, mas eu acho que pode falhar um ponto, que é eu posso ter feito tudo isso e não ter aumentado o meu lifetime value. E, portanto, o Customer Lifetime Value, a capacidade que eu tenho de ser capaz de impactar a despesa que aquele cliente faz comigo, o share of wallet que aquele cliente tem comigo, eu acho que são métricas muito relevantes. Às vezes difíceis de calcular e difíceis de atribuir, é verdade. Será que aquele cliente aumentou o seu share of wallet comigo por causa da minha campanha ou por outro qualquer evento que eu nem estou a controlar? Mas eu gosto sempre destas métricas de revenue. Depois também gosto de métricas de retenção. Se nós olharmos para o cálculo do lifetime value, ele é muito mais impactado pela retenção do que pela margem que eu extraio do meu cliente. E, portanto, há aquela máxima antiga de que é muito mais eficiente manter um cliente do que capturar um novo cliente, e ela vem exatamente desta noção de que o lifetime value é essencialmente impactado pela retenção e não tanto pelo novo cliente e pela margem que esse novo cliente faz. E, portanto, eu olharia para estas duas métricas, lifetime value e retenção. Eu acho que são duas boas métricas de olhar. Sim, claramente. E aí estaríamos também a abrir a porta de como é que a inteligência artificial também nos pode ajudar a fidelizar Sim, clientes, não é? Portanto, a segmentação também é o que os estudos nos indicam. Quanto mais segmentada e personalizada for a oferta, a probabilidade não só de conversão, mas de posterior fidelização, é muito maior, até porque podemos fazer cross-sell, podemos fazer upsell, muito segmentado, e isso obviamente vai ter muito impacto nas métricas que referes. Vamos ver se sim, temos aqui mais alguma questão para não nos desvirtuarmos no nosso compromisso dos 30 minutos, mais 10 minutos de questões. Pronto, não temos aqui mais nenhuma questão. Significa que foste muito claro na tua apresentação. obrigado. Uma vez mais, muito obrigada, Tiago. E dizer-vos que, fazer aqui, relembrar que esta iniciativa vem no âmbito da pós-graduação em Marketing Digital e Inteligência Artificial. A próxima edição começa já em setembro. Temos tido muita procura, sobretudo agora com estes módulos de inteligência artificial. Funciona em pós-laboral, portanto, quem tiver interesse, as aulas vão ser em formato presencial, mas também existe live streaming, portanto já não existe que as pessoas estejam fisicamente na zona de Lisboa para poder participar, abre-se aqui o espectro. Fica desde já o convite a descobrirem mais sobre o curso online e também a explorarem tudo aquilo que foram as dicas e sugestões que o Tiago fez nesta apresentação, porque obviamente um dos passos para um marketing de sucesso reside precisamente nesta capacidade de personalizarmos, de sermos relevantes para a nossa audiência. Portanto, terminaria por aqui agradecendo a todos a participação. Muito obrigada e até uma próxima. Obrigada, Tiago, uma vez mais. Obrigado. Foi um gosto. Igualmente. Obrigado.